Olá, povo de Deus! É chegado o momento do nosso devocional diário. Eu sou o pastor Vandélcio, do Centro Evangelístico Nova Vida, da Igreja Cristã Nova Vida de Nova Iguaçu, na cidade de Belém do Pará. Vamos dar continuidade à leitura da primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, na versão da Bíblia de Jerusalém. Estamos lendo o capítulo 15, que é o terceiro tema da carta, onde o apóstolo está discorrendo sobre o tema a ressurreição dos mortos. Dentre esse tema está o arrebatamento da igreja. Nós já lemos do versículo 1 do capítulo 15 até o versículo 34. E hoje vamos ler do versículo 35 ainda no capítulo 15, do versículo 35 ao 53, sobre o tema o modo da ressurreição, como ela se dará. Leiamos e façamos os comentários ao longo do texto e um comentário final na conclusão da leitura. Capítulo 15 da primeira carta do apóstolo Paulo aos Romanos, aos Coríntios, melhor dizendo, capítulo 15, versículo 35 até o 53, que diz assim: Mas dirá alguém: como ressuscitam os mortos? Com que corpo voltam? Insensato! O que semeias não readquire vida, a não ser que morra. E o que semeias não é o corpo da futura planta que deve nascer, mas um simples grão de trigo ou de qualquer outra espécie. A seguir, Deus lhe dá corpo como quer. A cada uma das sementes ele dá o corpo que lhe é próprio. Nenhuma carne é igual às outras, mas uma é a carne dos homens, outra a carne dos quadrúpedes, outra a dos pássaros, outra a dos peixes. Há corpos celestes e há corpos terrestres. Um é o brilho do sol, outro o brilho da lua e outro o brilho das estrelas. E até de estrela para estrela há diferenças de brilho. O mesmo se dá com a ressurreição dos mortos. Semeado corruptível, o corpo ressuscita incorruptível. Semeado desprezível, ressuscita reluzente de glória. Semeado na fraqueza, ressuscita cheio de força. Semeado como psíquico, ressuscita corpo espiritual. Se há um corpo psíquico, há também um corpo espiritual. Assim está escrito: o primeiro homem, Adão, foi feito alma vivente. O último Adão tornou-se espírito que dá a vida. E é sempre que se usa essa linguagem, o primeiro Adão e o segundo Adão, o primeiro Adão é o do Éden, o segundo Adão é Cristo.
Primeiro foi feito não o que é espiritual, mas o que é psíquico. O que é espiritual vem depois. O primeiro homem tirado da terra é terrestre. O segundo homem vem do céu. Tal foi o homem terrestre, tais são também os terrestres. Tal foi o homem celeste, tais serão os celestes. E assim como trouxemos a imagem do homem terrestre, assim também traremos a imagem do homem celeste. Digo-vos, irmãos, a carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção herdar a incorruptibilidade. Eis que vos dou a conhecer um mistério. Nem todos morreremos, mas todos seremos transformados. Num instante, num abrir e fechar de olhos, ao som da trombeta final, sim, a trombeta tocará, e os mortos ressurgirão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Com efeito, é necessário que este ser corruptível revista a incorruptibilidade e que este ser mortal revista a imortalidade. Até aqui, para este tema, o modo da ressurreição. Paulo principia sua fala apresentando o questionamento humano, né? Como pode que morreu ressuscitar, virá no mesmo corpo? E aí Paulo dá o exemplo da semente, né? Uma é a imagem e a figura da semente de trigo quando plantada na terra. E o que é que nasce ali? Um monte de sementes? Não, nasce caule, folhas, e vai brotar também os grãos do trigo que servirão também para semente, né? Mas a imagem daquele grãozinho plantado agora é de um arbusto. E Paulo, quando entra na questão do corpo humano, no aspecto da ressurreição, ele diz que morre o que é corruptível e o que é mortal, para renascer, ressurgir, ressuscitar em incorruptibilidade com propriedade da imortalidade. Quem pode operar o milagre da ressurreição? Só Deus. Só Deus. E ele diz que este acontecimento, este milagre extraordinário, essa ressurreição se dará, num abrir e fechar de olhos, num instante. Os que morreram em Cristo e ressuscitarão primeiro, receberão corpo glorificado, corpo incorruptível, imortal. E os que estiverem vivos por ocasião da vinda de Jesus serão transformados. Este corpo mortal se revestirá da imortalidade, este corpo corruptível da incorruptibilidade. Aí teremos as condições celestes e espirituais para entrar na presença de Deus. Todos experimentarão isso? Não. Só aqueles a quem o Senhor escolheu, os salvou
os justificou no sangue de seu Filho Jesus. Aqueles a quem Deus fez nova criatura, que produziram frutos dignos de arrependimento e que se voltaram para o seu Deus e o reconheceram como o único Deus verdadeiro, e a seu Filho Jesus, a quem ele enviou como Salvador dos homens. Pense nisso, reflita nesse texto extraordinário da Bíblia Sagrada. É a porção para hoje, quinta-feira, 3 de fevereiro do ano 2022. E que esta porção de hoje seja bênção para você e sua família, em nome de Jesus. Amém.